E aí pessoal, terceiro ano, hoje nós vamos falar da geografia do poder mundial, vamos introduzir no capítulo a ordem mundial e a Guerra Fria, ok? Tratar sobre a nova ordem mundial. Inicialmente nós vamos começar tratando, se vocês puderem pegar os livros de vocês, vamos começar falando sobre a noção de ordem mundial. Essa ordem mundial, o que seria? Pensem um pouco. Ordem é aquilo que coloca-se como um elemento de organizador. Ordem é um organizador de um sistema. Ordem mundial seria a organização desse sistema mundialmente falando. Essa expressão da nova ordem e da novíssima ordem, da antiga ordem mundial, ela já é algo frequente e é estudada pelos geopolíticos. São transformações de cunho geopolítico, obviamente, porque quando eu analiso a geografia e percebo que os espaços eles são dinâmicos e se modificam, e às vezes eles acabam se modificando, as estruturas espaciais se modificam por conta das novas ordens que vão se estabelecendo. No passado bem remoto, nós tínhamos lá os bárbaros, que degladiavam-se entre si para a conquista de espaços, os impérios, que também agiam da mesma forma, com a sua beligerância. Nós vimos lá que a teoria robesiana, o Estado, estava preponderante preparado para atuar dessa forma. Então, a partir das transformações geopolíticas no final do século XX, precisamente com a ascensão do George W. Bush, após a derrota do Iraque na Guerra do Golfo em 91, nós temos esse novo termo alcunhado, uma nova ordem estabelecida no mundo. Ele declarou, obviamente, acompanhe o material, ele declara que o mundo estava adentrando em uma nova era regida por ele como ordem mundial. Como assim essa nova ordem mundial? Que outras ordens, então, estavam antes da ordem mundial, dessa nova? Quem determina as ordens mundiais? Para ele, para o estudioso aqui do material do livro, quem determina a ordem são as potências, que vão determinar e encaminhar os procedimentos legais nos campos da política e da economia. Os demais vão acabar aceitando. Então nós vamos ter 3 observações, 3 ordens mundiais que o mundo já enfrentou, já passou. A ordem chamada ordem multipolar, a ordem bipolar e uma ordem unimultipolar. Aqui, no caso, uma ordem unipolar. A ordem multipolar seria quando existiam no mundo várias potências e as relações internacionais era mais ampla, mais polissêmica, múltipla. Foram vigentes durante o século XIX e a primeira metade do século XX. Os episódios que vão envolver esse período são justamente o imperialismo, Nós temos a partilha da África, a Conferência de Berlim, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial ocorreram dentro de uma ordem multipolar. Então, todos ali comandando. Não há uma potência pré-estabelecida única. O bipolarismo é uma ordem também polar, uma ordem mundial. O bipolarismo, a bipolaridade, ela se estabelece ali pós Segunda Guerra Mundial, pós 1945, quando há os vencedores e os vencidos da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra que durou de 1939 a 1945, que vamos falar mais à frente. O sistema vai se pautar em 2 grandes nações hegemônicas. De um lado, os Estados Unidos da América, e do outro lado, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ordem unipolar é a ordem mais rara de acontecer, de se sobrepor.
vai ocorrer quando uma única potência tem um domínio mundial. E aí, nesse caso, o sistema internacional vai se tornar todo hierárquico, ao contrário da regra geral, que é apresentar-se anárquico e dominado por um pequeno número de países. Muitos vão entender que o início do século XIX e XXI se caracterizou como unipolar, pois haveria uma nítida hegemonia estadunidense. Por isso que lá no começo da aula se fala, existe algum país que se sobrepõe aos demais. Então nós podemos observar a partir daí o que é essa ordem mundial. Quem estabelece a ordem mundial dentro do contexto das relações. Nesse segundo momento, nós vamos falar só sobre a ordem bipolar da Guerra Fria. A ordem bipolar da Guerra Fria, nós temos ali no auge da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, como grandes potências mundiais, grandes potências. Então não se afirma uma unimultipolaridade, mas uma multipolaridade aqui antes do final da Segunda Guerra Mundial. Todos enfrentando um inimigo comum, que seria a Alemanha de Hitler, né? Mas essa união entre Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, existiam as suas divergências ideológicas, que eram muitas, o que não levariam todas a estabelecerem relações de aproximação no pós-Segunda Guerra. Isso é bem claro quando termina a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, ali automaticamente a imersão emerge as duas novas potências mundiais, o que vai caracterizar a bipolaridade, a bipolarização. No teatro internacional vai acontecer esses países, países europeus, conduzidos por países europeus, em que pese a ascensão estadunidense é notável desde o início do século XX. O capítulo diplomático que pôs fim à Segunda Guerra na Europa e anunciou uma nova era foi a Conferência de Potsdam. Essa Conferência de Potsdam, em 1945, vai dividir, né, a Alemanha, Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, vão dividir a Europa, ou caso a Alemanha, em dois principais blocos de influência. A leste seria a órbita soviética e a oeste a influência capitalista norte-americana, estadunidense. O mundo vai acabar se convertendo em um tabuleiro de xadrez geopolítico, como é apontado pelos estudiosos, em que pese os dois jogadores principais seriam os Estados Unidos, representantes máximos do capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representada pelo socialismo. O primeiro-ministro Winston Churchill, britânico, ele tem uma máxima que é importante, sempre é colocada em concursos, em alguns elementos, que nesse período surge uma cortina de ferro imaginária. Ele tem uma frase que seria: do Stettin, no Báltico, até Trieste, no Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente, estabelecendo essa partilha, essa divisão mundial, essa bipolaridade. E aí vai acontecer que nesse período todo, ameaças veladas, ideológicas, né, aos tons diplomáticos, a relação internacional, ela vai acontecer. É o início da chamada Guerra Fria, que todos vocês já estudaram. A Guerra Fria é um período que se estabelece de 1945 a 1990, 45 anos de corrida armamentista. Surge então uma nova era, uma nova ordem mundial de multipolaridade para bipolaridade. A Europa sai de cena, né, entre Estados Unidos unicamente e União Soviética. É importante também ressaltar que tem os não alinhados a esses dois grupos, né, ao capitalismo e ao socialismo.
Os dois países situam-se geograficamente em polos periféricos, um ao contrário do outro, em relação ao velho continente. Durante a Segunda Guerra Mundial, à medida que as forças nazistas eram combatidas e expulsas, isso é um ponto interessante, do flanco oriental da Europa, Stalin colocava as dele. Então, ao momento que a União Soviética, o Exército Vermelho, conseguia expandir e Hitler perdia seu espaço, ele já deixava fixado ali aos seus. Obviamente, a União Soviética adquiriu no seu oeste algo próximo a 600 mil quilômetros quadrados. Conquistou áreas como Polônia, países bálticos, Romênia, Tchecoslováquia e Finlândia. Nós temos um mapa lá da página 29 que aponta tudo isso. Os Estados Unidos acabam tendo a outra parte, né, da Europa Ocidental, e também para reconstruir a Europa acabou tendo uma estratégia que foi a partir da doutrina Truman e do plano Marshall, que foi idealizado pelo secretário de Estado George Marshall, que visou reconstruir as economias europeias que foram abaladas pela guerra. Foi conduzido entre 1948 a 1951 e custou aproximadamente 13 bilhões de dólares. Hoje seria em torno de 116 bilhões de dólares ou muito mais, porque nós temos uma mudança no dólar. O plano Marshall, que é um plano importante de ser destacado nesse período, que foi o que revitalizou a Europa Ocidental, ela na realidade já está perpetrada pelo presidente Harry Truman. As iniciativas, como é colocada, as iniciativas que compuseram uma cartilha geopolítica que levou o nome do presidente, chamado Doutrina Truman. Truman, em 1947, fez um discurso onde ele anunciou que os Estados Unidos estavam preparados, prontos para defender o Ocidente contra a ameaça socialista ou da União Soviética. A doutrina Truman anunciou ao mundo qual seria a posição dos Estados Unidos a partir daquele momento. Uma mensagem quase oficial que havia uma nova potência que passaria a dar as cartas no cenário internacional. A doutrina ainda pressupunha uma barreira ao expansionismo soviético e, com isso, anunciava a bipolarização do mundo. E isso em todos os países que se alinharam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabaram sofrendo sanções. É o caso de Cuba, é o caso da Venezuela, da China e de muitas outras nações que aderiram à ideologia socialista, marxista, leninista, trotskista, Khrushchev, dos homens do Kremlin. Os homens do Kremlin foram homens importantes no processo de construção da União Soviética e na construção da ideologia da política soviética, do comunismo. Então, a partir da derrocada dos czares na União Soviética, na Rússia, na antiga Rússia, e o estabelecimento da União Soviética, esses homens que eu acabei de citar, Nikita Khrushchev, Leon Trotsky, principalmente o Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, o Stalin, Joseph Stalin, foram homens que ajudaram a construção dessa ideologia socialista que muitos sabem e conhecem sobre ela. Então, na próxima aula nós vamos estar falando da Alemanha dividida e da corrida armamentista, a crise dos mísseis, ok? Aguardem a próxima aula.